Há histórias que o tempo tenta apagar, mas o coração insiste em lembrar. Ana acreditava que já tinha esquecido Miguel, mas naquela manhã fria de setembro, o destino provou o contrário. A chuva caía fina sobre a cidade, lavando as ruas e o passado. Ana caminhava sozinha, o som de seus passos ecoando no chão molhado. Usava um casaco bege, um lenço azul e o olhar de quem carrega lembranças demais. Fazia 3 anos desde que ela deixara aquele lugar. 3 anos tentando apagar o rosto que ainda aparecia em seus sonhos. Miguel havia sido o capítulo mais bonito e o mais doloroso da sua história. Ela segurava uma pasta com currículos, tentando se concentrar no presente. Entrou em um edifício moderno, cheirando a café fresco e papéis novos. A recepcionista a recebeu com um sorriso gentil. A senhora Ana Duarte? O diretor vai recebê-la em 5 minutos. Ana agradeceu e sentou-se, observando o ambiente. Nas paredes, quadros com projetos arquitetônicos, maquetes e fotos de obras antigas. Foi então que algo a fez prender a respiração. Em um dos quadros estava a imagem de um prédio que ela conhecia muito bem. Abaixo da foto, a assinatura: Miguel Ferraz. O coração dela acelerou. Podia ser outro Miguel, mas algo dentro dela sabia que não era. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Minutos depois, uma assistente pediu que ela entrasse na sala de reuniões. Ana abriu a porta. O som da chuva lá fora parecia mais alto, como se o mundo inteiro prendesse o fôlego junto com ela. Miguel estava de costas, observando a cidade pela janela. O reflexo dele no vidro revelou um homem diferente. Mais maduro, mais calado, mas ainda com o mesmo olhar profundo. Quando se virou, o tempo parou. "Ana", ele disse, quase num sussurro. Ela tentou manter a compostura. "Senhor Ferraz, boa tarde. Eu vim pela vaga de assistente de projetos. Foi o reencontro mais contido do mundo. Mas por dentro, o tempo desabava entre eles." Ele ofereceu a cadeira e quando suas mãos se tocaram, um silêncio intenso tomou conta da sala. 3 anos pareciam caber naquele breve toque. A entrevista seguiu entre formalidades e lembranças disfarçadas. Miguel falava sobre o trabalho, mas o olhar dele insistia em buscar o dela. Ana tentava sorrir, mas cada palavra parecia carregada de passado. Horas depois, já no café do prédio, ela sentou-se sozinha. Mexia distraidamente o café, observando o vapor subir, como se quisesse esconder as lágrimas que ameaçavam cair. O som da chuva voltou a preencher o ar quando Miguel apareceu. Ele se sentou à frente dela, sem dizer nada por alguns segundos. "Achei que nunca mais fosse te ver", ele disse com voz serena. "A vida tem dessas ironias", respondeu ela sem encará-lo. "A gente foge, e o destino acha um jeito de nos encontrar." Eles falaram pouco, mas nos silêncios havia mais história do que em 1000 palavras. Miguel olhou pela janela, como se buscasse coragem para algo. "Sabe, ainda tenho guardado uma carta que você nunca chegou a receber", disse ele. Ana levantou os olhos, surpresa. "Uma carta?" Miguel assentiu. "Sim, a carta que eu escrevi no dia em que você foi embora." O coração dela disparou. Por um momento, o som da chuva pareceu mais forte, como se o mundo tivesse parado para ouvir também. E naquele instante, Ana sentiu que o passado voltava a respirar. Como se aquelas palavras esquecidas tivessem esperado exatamente aquele momento para existir. Algumas cartas mudam o futuro, mas aquela estava prestes a mudar o passado. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente, como o som da chuva batendo no vidro da janela. Uma carta que ela nunca recebeu. E talvez uma explicação que o tempo tinha escondido dela. Ela se levantou, fez um chá e ficou olhando a cidade pela janela. As luzes piscavam distantes e o vento balançava as cortinas. Tudo nela parecia misturar-se. O presente, o passado e uma pergunta que não parava de doer. Por que ele nunca mandou aquela carta? Na manhã seguinte, ela chegou ao trabalho tentando agir naturalmente. Mas o destino, mais uma vez, tinha seus próprios planos. Miguel estava na sala, revisando um projeto. Quando a viu entrar, o olhar dele suavizou. Havia um misto de saudade e culpa escondido no sorriso contido. "Bom dia, Ana." "Bom dia, Sr. Ferraz."
O silêncio entre eles dizia o que as palavras não ousavam. E então, como quem carrega um peso há anos, Miguel respirou fundo. Ana, você tem um minuto? Quero te mostrar uma coisa. Ela o seguiu até o escritório. Miguel abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope amarelado com as bordas gastas pelo tempo. O nome dela estava escrito à mão, em tinta azul. É essa, ele disse baixinho. A carta. Ana olhou para o envelope como se estivesse diante de algo sagrado. O coração batia descompassado. Por um instante, ela hesitou. Mas Miguel a encorajou com um leve aceno de cabeça. Ela abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma folha dobrada. O cheiro do papel antigo misturava-se com o perfume leve de lavanda que ela usava na época. A voz dela falhou quando começou a ler. Ana, se você está lendo isso, é porque o tempo não me deixou te dizer o que eu sentia. Eu errei. Deixei o orgulho falar mais alto. Achei que o silêncio fosse te proteger, mas só nos afastou ainda mais. Você sempre foi minha calma em meio ao caos, meu abrigo quando tudo desmoronava. Eu não sei se um dia você vai me perdoar, mas eu precisava tentar. Se algum dia o destino nos cruzar de novo, quero que saiba, ainda te amo. Miguel. As mãos de Ana tremiam. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo pelo rosto sem permissão. Miguel a observava, imóvel, com os olhos marejados. Ele parecia reviver cada palavra junto com ela. Por que você nunca me mandou isso, Miguel? Perguntou, a voz trêmula. Por que me deixou ir embora sem saber? Ele respirou fundo. Eu tentei, mas sua mãe atendeu o telefone naquele dia. Disse que você não queria mais ouvir meu nome. Minha mãe? Ela sussurrou confusa. Sim, ela achou que estava te protegendo. Disse que era melhor eu seguir minha vida, que você já tinha alguém. Ana abaixou o olhar. O chão parecia se mover. Ela se lembrou daquele dia. A mãe dela, firme, tentando convencê-la de que Miguel nunca a amara, que ele tinha ido embora por vontade própria. Ela acreditou e partiu sem olhar para trás. O silêncio tomou conta da sala. Miguel se aproximou hesitante. Os dois estavam tão perto que podiam ouvir a respiração um do outro. Eu passei meses tentando te encontrar, ele disse num fio de voz. Mas quando soube que você tinha deixado a cidade, achei que fosse o fim. Ana respirou fundo, tentando conter o choro. Eu esperei uma palavra sua, Miguel. Só uma. E ela nunca veio. Ele abaixou a cabeça. Às vezes, o destino se cala nas horas erradas. Por um momento, tudo parou. O som distante da chuva parecia ecoar dentro deles. Os anos que o tempo havia roubado agora pesavam entre os dois. Você guardou essa carta por todo esse tempo? Ela perguntou, tocando o envelope. Guardei, respondeu ele, porque era tudo o que me restava de você. Ana o olhou e algo dentro dela se partiu. Não era raiva. Era o peso do que nunca foi dito, do que ficou preso entre o amor e o medo. Miguel, começou ela, mas a voz se perdeu. Ele deu um passo à frente e segurou sua mão. O toque foi leve, hesitante, como se o tempo tivesse medo de se repetir. Eu não quero mais guardar palavras, Ana, disse ele, olhando em seus olhos. Se o destino te trouxe de volta, é porque ainda há algo para ser vivido. Ela ficou em silêncio. As lágrimas cessaram e um pequeno sorriso nasceu no canto dos lábios. Talvez ainda haja, respondeu ela, com voz suave. O relógio da parede marcava o fim do expediente, mas nenhum dos dois se moveu. O mundo lá fora continuava indiferente, mas dentro daquela sala, o tempo parecia suspenso. O amor, às vezes, não precisa de promessas, só de uma segunda chance. Eles ficaram ali, em silêncio, o envelope entre as mãos, a carta entre o passado e o agora, e o sentimento entre o que foi e o que poderia voltar a ser. A chuva cessou. Pela janela, a luz do entardecer tingia o céu de dourado. Era como se o próprio tempo tivesse decidido perdoar. Miguel sorriu, um sorriso leve, sincero, quase tímido. Posso te convidar para um café? Perguntou com um tom de esperança. Ana olhou para ele e o sorriso dela respondeu antes das palavras. Pode. E então eles saíram. Naquela noite, depois do reencontro, Ana caminhava devagar pelas ruas molhadas.
A chuva havia parado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada e lembrança. Ela segurava o envelope nas mãos, como quem carrega um pedaço de si mesma. Era estranho. Por tanto tempo, ela achou que tinha enterrado o passado. Mas agora, percebia que o passado nunca tinha ido embora. Apenas esperava, pacientemente, o momento certo para ser entendido. Chegando em casa, Ana acendeu uma vela e colocou a carta sobre a mesa. Passou os dedos pelo papel, sentindo o relevo das palavras, a força do que foi escrito com o coração. Lembrou-se de como tudo começou. Os dias leves, os sonhos, o amor inocente. E também das dores, das palavras ditas em raiva, das despedidas apressadas. Ela entendeu ali que o amor verdadeiro não desaparece. Ele apenas muda de forma. E espera que a coragem volte a visitá-lo. No dia seguinte, Ana voltou ao trabalho. Mas algo nela era diferente. O olhar mais leve, o sorriso mais calmo, como quem finalmente fez as pazes com o tempo. Miguel percebeu de imediato. "Você está diferente hoje", disse ele enquanto revisavam os projetos. "Talvez eu tenha dormido em paz pela primeira vez em anos", respondeu ela sorrindo. Os dias começaram a passar com uma naturalidade nova. Entre planilhas, desenhos e cafés, a distância entre os dois parecia diminuir. Não havia mais o peso das explicações, apenas a leveza de estarem ali. Miguel não insistia, Ana não fugia. Era como se ambos entendessem que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de pressa. Certa tarde, ao final do expediente, Miguel se aproximou da mesa dela com um envelope novo nas mãos. "Antes que você pense, não é uma carta", disse ele com um sorriso tímido. "É um convite." Ana arqueou as sobrancelhas, curiosa. "Um convite?" "Sim, para a inauguração do novo projeto. É uma obra importante para mim. E eu gostaria que você estivesse lá." Ela aceitou. No sábado, o céu amanheceu límpido, com nuvens brancas e vento suave. Ana vestiu um vestido azul claro, o mesmo tom do lenço que usava no dia em que se reencontraram. Quando chegou ao local da inauguração, o coração bateu mais rápido. Era um prédio novo, mas havia algo familiar no design. No alto da fachada, uma inscrição discreta chamava a atenção. "Edifício Aurora." Miguel se aproximou, sorrindo. "A Aurora era como você chamava o nascer do sol nas nossas manhãs." Ela sorriu emocionada. "Você se lembrou?" "Nunca esqueci", respondeu ele. "E foi por isso que dei esse nome. Porque você foi o meu recomeço, Ana." Ela ficou em silêncio, tentando conter as lágrimas. O vento balançava o cabelo dela e o sol refletia nos olhos dele. O tempo parecia parar mais uma vez. Depois do evento, os dois caminharam até um parque próximo. As árvores dançavam sob a brisa leve e o som de crianças brincando enchia o ar de vida. Sentaram-se em um banco, observando o entardecer. "Miguel", disse Ana com a voz baixa, "você já se perguntou o que teria acontecido se aquela carta tivesse chegado até mim?" Ele sorriu, olhando o horizonte. "Muitas vezes, mas acho que, se tivesse acontecido, a gente não estaria aqui agora." "Por quê?" "Porque talvez não estivéssemos prontos." Ela ficou pensativa. Talvez o amor precise de tempo para entender o que sente." O silêncio voltou, confortável dessa vez. O tipo de silêncio que não pesa, apenas a calma. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e dourado. Ana respirou fundo. "Eu reli a carta ontem à noite." Miguel a olhou curioso. E percebi que ela não era sobre despedida. Era sobre esperança." Ele sorriu, aliviado. "Sempre foi. E talvez..." Ela fez uma pausa. "Talvez seja a hora de escrever outra." Miguel arqueou as sobrancelhas. "Outra carta?" "Sim, uma nova, sem mágoas, sem medos. Só o que realmente importa agora." Eles ficaram se olhando, e um brilho diferente surgiu nos olhos dela. O mesmo brilho de quando tudo começou, mas agora mais maduro, mais tranquilo. Dias depois, Ana deixou um envelope sobre a mesa de Miguel. Era simples, branco, e tinha apenas o nome dele escrito à mão. Miguel esperou o fim do expediente para abrir. Dentro havia uma folha com poucas palavras. "Miguel, o tempo nos afastou, mas também nos preparou.
Hoje, entendo que o amor não se mede pelo que ficou no passado, e sim pela coragem de viver o presente. Se ainda for tempo, quero recomeçar. Ana. Miguel sorriu, fechou os olhos e respirou fundo. Lá fora, a chuva começava a cair novamente. Fina, calma, como um sinal. No dia seguinte, Ana chegou ao escritório e encontrou algo sobre sua mesa. Era o mesmo envelope de antes, mas agora com outra carta dentro. Ana, o tempo me ensinou que algumas pessoas são como casa. Não importa o quanto a gente se perca, sempre há um caminho de volta. Você sempre foi a minha. Miguel. Ana sorriu emocionada. Guardou a carta no peito e saiu da sala. Encontrou Miguel perto da janela, observando a chuva. Ele se virou e os olhos dos dois se encontraram. Nenhuma palavra foi dita. Não precisava. Ele deu um passo à frente, ela também. E ali, entre o som da chuva e o cheiro de café recém-passado, o tempo finalmente parou de doer. Às vezes, o destino escreve cartas que o correio do tempo demora de entregar. Mas quando chegam, elas têm o poder de mudar tudo. Miguel segurou a mão de Ana e juntos olharam pela janela. A cidade lá fora parecia nova, como se também tivesse recomeçado com eles. E naquele instante não havia passado. Apenas o agora, apenas o amor. Algumas cartas trazem despedidas, outras trazem o que o tempo havia prometido. E essa foi a carta que mudou o passado. Fim de mais uma história emocionante. Gostou da história? Deixe seu like, comente e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Queremos saber sua opinião. Inscreva-se no canal, dê seu like, seu apoio é muito importante para nós.